E olha só, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, criticou aí a determinação de prisão contra os suspeitos de ameaçar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e sua família. Pois é, essa determinação veio do próprio Alexandre, e esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. E Daleo, para falar sobre isso, estou aqui com o nosso causídico, grande cidadão Silvestre. Salve, salve, Brunão. Um salve para você, um salve pessoal aqui do Meteoro. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje, né, com um assunto bem interessante, que é o seguinte: ao contrário dos extremistas de esquerda, pessoas que são dos campos conservador, no sentido de que quer manter a Constituição, progressistas, que são aqueles que querem melhorar a Constituição, você sendo de qualquer um desses dois campos, você vai concordar que existem limites de atuação em qualquer poder. E às vezes o pessoal, não, porque tem o pessoal da extrema-direita que diz que é conservador. Não, eles são reacionários. Eles querem tirar direitos. Andar para trás. É o contrário de... Exatamente. Não é nem caranguejo, né? É andar para trás mesmo. Então, o que acontece? Nesse sentido, quem é conservador e quer manter a Constituição, ou aqueles que querem melhorá-la, para todos esses campos existe um limite de atuação. O contrário disso é, inclusive, um filme que tem com o Stallone, para quem gosta de ver aí, do Juiz Dredd, que é aquele cara que, num futuro meio apocalíptico, coisa meio louca lá, ele era simplesmente, ele era o policial, ele era o juiz, julgador, e ele próprio executava a sentença. Então ele fazia as três coisas ao mesmo tempo. Isso não pode em qualquer Estado democrático de direito. Então, para a gente entender, vamos supor que a gente faça tudo aqui sobre julgamento, sobre matéria e tudo, por votação. Isso é democrático? É democrático, você está botando votação. O problema é que tem coisas que violam direitos básicos, que aí não depende da democracia, depende da pessoa ter ou não o direito. E aí é aí que entra o Estado democrático de direito. Essa é a diferença. Então, o Estado democrático de direito, ele depende tanto da questão da democracia quanto da questão do direito. E aí, nesse caso que a gente está tratando, qual é a preocupação do presidente da OAB? Para quem não sabe, né, a Ordem dos Advogados do Brasil sempre foi um organismo não só que representa os advogados, como eu, por exemplo, e todos os advogados que nos assistem, mas também é uma instituição que representa, como é que eu posso dizer a vocês, a sociedade em várias questões, em várias situações. E é a partir disso que a gente tem os detalhes, né, sobre o desenvolvimento de uma sociedade democrática, a partir da atuação de organismos como a OAB. E aí o presidente está alertando o seguinte, ele está falando, olha, você teve a sua família ameaçada, perfeito. Agora, quem vai determinar a prisão, quem vai determinar que os atos aconteçam, não vai ser você. Vai ter que ser um outro ministro. E é aí que a gente pega a matéria, né? A gente pode pegar aí na matéria ele diz ali, né? Segundo o presidente da instituição, a OAB, né? A lei brasileira não permite que a vítima julgue o próprio caso. As declarações foram dadas à Folha de São Paulo. Aí ele coloca aqui, Simonetti ainda pontuou que a Suprema Corte erra ao julgar acusados que não têm direito ao foro por prerrogativa de função. E é aqui traduzindo para vocês, né? Isso aqui é aquele negócio de que deputado, senador, só pode ser julgado no Supremo. Mas o que a gente teve aqui é uma coisa que a gente tem que separar caso a caso, porque qual é o problema que a gente tem no sistema jurídico, né? Quando o Bolsonaro estava no poder, a gente não tinha um procurador-geral da República que comprasse as brigas. A gente tinha, assim como o Fernando Henrique tinha o engavetador-geral da República, Geraldo Brindeiro, a gente também teve um engavetador da República, na minha concepção, que foi Augusto Aras. Eles, inclusive, engavetou um processo meu, tá? Eu ajuizei uma ação contra as atitudes do senhor presidente e do ministro da Saúde na época por conta dos problemas de epidemia e aquele outro crime que vocês já sabem qual é, que eu não vou falar aqui para não baixar a monetização, essas coisas. Mas, enfim, o grande ponto é o seguinte,
existem atuações que elas devem acontecer, só que tem casos em que existe uma limitação. E o problema é, quando a gente estava no governo Bolsonaro, a Procuradoria tinha que mover algumas coisas, inclusive para defender o próprio Supremo, e não o fez. E aí, o que aconteceu? O Supremo teve que usar medidas que são medidas mais rígidas de se autogerir para ter uma autoproteção. Isso naquela época. Agora, a gente tem um governo com um procurador que faz os pedidos de forma correta, a gente tem um poder executivo democrático. Então, assim, a partir disso, a gente tem como fazer os embates de uma forma adequada. E aí a crítica do presidente o Alexandre de Moraes, o ministro, não poderia dar uma decisão porque ele estaria impedido, porque você está impedido em qualquer caso que envolva alguém que você ame ou que você odeie, que seja algum parente também. Então, é impedimento na hora. Isso deveria haver o impedimento antes da decisão, devia encaminhar com outro ministro. Isso é fácil de fazer. Declarar suspeição, né? Dele declarar suspeição daí, né? É o impedimento. É o impedimento. Nesse caso, seria uma clara questão de impedimento, porque é ligada a familiar. Então, vamos supor que o juiz lá, o ministro, seja corintiano. E aí tem um caso do Corinthians e o cara tem uma cadeira cativa, é sócio fundador, que seja lá do Corinthians. Aí ele se julga suspeito, porque ele tem um amor que ele não pode julgar sem que aquele amor afete o seu discernimento. Sim. Isso é suspeição. Então, é uma questão mais de foro íntimo, né? Então, mas o impedimento ele é obrigatório. Então, é essa crítica que o presidente da OAB faz, e é isso que eu quero chamar as pessoas para a gente debater e refletir. Que, para vocês entenderem, debate é aquele em que a gente reflete e desenvolve coisas e ideias a partir daí. Não existe uma vitória no debate, mas uma reflexão a partir daquilo que se é proposto. E é nisso que eu quero chamar vocês sobre essa questão do ministro Alexandre de Moraes. Ele, na época do bolsonarismo, na época do ataque às instituições, ele tomou medidas enérgicas necessárias. Mas, neste momento, são necessárias essas medidas? Ao meu ver, não. E é por isso que eu acho que o acesso aos advogados, a defesas orais, a atuação do Supremo e serem ouvidos mais os apelos da OAB, eles são necessários para o desenvolvimento da democracia e do Estado democrático de direito. Porque todos têm direito à defesa. E é a partir disso que a nossa consciência ela tem que funcionar. Quando não havia uma procuradoria, o Supremo agiu com embate, inclusive encaminhando a Procuradoria. Agora que nós temos uma Procuradoria que está funcionando, ela tem que se respeitar a sua autonomia e os ministros atuar de acordo com cada caso. Então é isso que a gente tem que observar e refletir, né? Perfeito, galera. Olha só. O nosso chat tá fervendo aqui com essa aula de Dom Bruno Silvestre. Sensacional, meu nobre. Já não temos mais perguntas. Saímos daqui elucidados, meu querido. Mais alguma consideração? É isso mesmo, gente. Continua acompanhando aqui o canal e quem tá vendo esse corte, assiste que tem mais outros dois que a gente vai falar aí. Aprendam aqui com o Bruno Silvestre no Plantão do Meteoro. Coisa boa. Coisa boa é assim mesmo.